Sábado, dia 23 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos aqui na insistência desse canal, trazendo notícias. Vamos que vamos. Muito bem. Vamos começar esse vídeo falando aí de duas derrotas muito agradáveis para nós, mas péssima para aquele ministro que já foi chamado de muralha da democracia. Isso segundo a imprensa consorciada, claro. Mas certamente, duas derrotas para quem se considera acima do bem e do mal, certamente é doída demais, né? Mais doída que esse frio que está fazendo aqui em São Paulo. Não está fácil. Mas olha só, primeiro vamos falar aí, vamos lembrar que a Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, atendeu a um pedido feito pela plataforma Rumble e pela Trump Media, empresa ligada a Donald Trump, como todos sabem, e determinou ontem, sexta-feira, que a citação ao ministro Moraes seja feita agora, então, por e-mail, já que até o momento não conseguiram fazer a citação através dos meios oficiais. Muito bem. E claro que essa ação movida contra ele, agora, através do e-mail, vai destravar esse caso que está há 457 dias esperando solução, depois que as empresas entraram com a ação contra o ministro por censura extraterritorial. Muito bem. Segundo o advogado Martin de Luca, o ministro do Supremo deve agora responder em um tribunal americano ou enfrentar uma sentença à revelia. Ou lhe dá satisfação, ou o julgamento vai ser feito somente baseado no que diz as empresas americanas. Porque, segundo a ordem judicial da Flórida, o caso agora deixa bem claro, ou o ministro se apresenta ou apresenta sua defesa, ou o tribunal vai julgar a revelia, sem a participação dele, e depois ele que se vire para descascar o abacaxi. Essa que é a verdade. Caso o ministro aí seja considerado culpado, o que tem tudo para acontecer, porque houve a violação realmente dentro dos Estados Unidos, a violação de liberdade de expressão, inclusive de pessoas e de empresas americanas, né? Então ele poderá ser sentenciado a ter que pagar indenizações por prejuízos financeiros ou danos comerciais, como o caso da Starlink, por exemplo, né? E ele poderá ser condenado também a restrições patrimoniais dentro dos Estados Unidos, alcançando bens, contas bancárias, se tiver, ou ativos eventualmente existentes no território americano. Vamos aguardar para ver se ele vai responder essa intimação ou vai aceitar o resultado que vier daqui pela frente. Agora, outra derrota que machucou demais esse ministro foi a de ontem, que foi a negativa da Suprema Corte italiana em rejeitar a extradição de Carla Zambelli. Essa decisão com certeza machucou, porque foi uma espécie de braço de ferro. Por quê? Porque a Suprema Corte americana entendeu que o caso não foi bem preparado. A citação feita ao governo italiano foi pobre, né? E aí o que acontece? Todos sabem que essa decisão que saiu ontem se refere apenas a um dos processos em curso na justiça italiana, porque foram dois processos, né? Essa foi sobre a condenação da Carla Zambelli por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça com aquele hacker Delgatti Neto, né? A outra acusação que a Suprema Corte Italiana ainda vai analisar diz respeito ao porte ilegal de armas. Naquele evento, na véspera das eleições de 2022, que ela saiu segurando uma arma na mão, em São Paulo, né? Porém, o próprio advogado da Carla Zambelli
adiantou que, segundo o próprio juiz que estava fazendo o julgamento do caso, citou antecipadamente o caso do porte ilegal de armas com um ar de uma coisa mais fácil para resolver. Mais ou menos assim que o advogado deu a entender. Passando para todos nós a ideia que esse julgamento não vai interferir na liberdade da Carla Zambelli, que já foi solta ontem mesmo, já fez vídeo agradecendo a todos, agradecendo a Deus. E nós, obviamente, independentemente ao fato de concordar com tudo que ela fala, tudo que ela fez ou não, ficamos contentes, porque também uma prisão nesse nível de perseguição que acontece no Brasil também não é justo. E, portanto, ficamos felizes sim. Mas o ministro não ficou, né? Não gostou nada. E agora, evidentemente, a última palavra vai ficar a cargo do ministro da Justiça, o Carlo Nordio, que é o ministro da Giorgia Meloni. Ele pode decidir dar a palavra final, digamos assim, muito embora a Suprema Corte já negou a extradição. Ok. O que importa para nós é que essa decisão causou sim um estrago para o ministro Moraes, porque eu quero crer que na cabeça dele pouco importa o resultado, pois se tiver que, por exemplo, no caso da decisão americana, de ele ter que responder por e-mail, se ele tiver que pagar a indenização, ele vai pagar, porque tem dinheiro aí separado para isso certamente. Não é problema para ele, mas moralmente falando, é uma mancha que não vai se apagar de sua fracassada biografia, diga-se de passagem. Além disto, também não vai poder pisar nos Estados Unidos. Já não tem visto. Pode pegar de volta a Magnitsky, é o que dizem. E ainda, com uma mancha dessa no currículo, evidentemente, ele não vai mais ganhar acesso para entrar nos Estados Unidos. Politicamente, então, ter que amargar outra derrota como a da Carla Zambelli, né, machuca triplamente. Por quê? Ele já havia sido derrotado no caso do Alan dos Santos, já havia sido derrotado no caso do André Ramagem e agora da Carla Zambelli. Isso é sinal que seu embasamento jurídico para requisitar extradição de brasileiros em território estrangeiro é muito pobre, muito mal preparado, mal escrito, né? O que é uma vergonha para um ministro do Supremo Tribunal. Então agora, como costuma dizer aquele poeta, né? Chupa que a cana é doce. É assim que a gente tem que dizer. Muito bem. Mudando de assunto, eu até, digamos assim, recebi um comentário no vídeo, acho que de ontem, de uma seguidora dizendo que, apesar dela ser bolsonarista, nós não podemos ficar idolatrando a família Bolsonaro e nem endeusando Jair Bolsonaro, pois eles cometem alguns erros. Ela cita que talvez tenhamos que aceitar que o Flávio Bolsonaro pisou na bola e que ele deveria ter mais cuidado. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de dizer o que já disse algumas vezes. Idolatria, nós só devemos ter a Deus e a mais ninguém. Não se idolatra pessoa alguma a não ser Deus. Nós podemos amar imensamente várias pessoas de nossas vidas, mas idolatrar somente a Deus. Até porque está escrito, né? Maldito do homem que confia no próprio homem. Muito bem. Entre os homens, nós criamos os mitos e elevamos algumas pessoas a uma prateleira superior no quesito honestidade, caráter, hombridade. Mas é claro que a família Bolsonaro comete erros, pois é uma família formada por humanos como todos nós somos. E cometem erros como qualquer ser humano comete, né? Isso não é novidade para ninguém, a vida é assim. Porém, não podemos colocar na mesma prateleira Jair Bolsonaro com uma pessoa de caráter duvidoso, forjado na mentira
e que não conhece o significado da palavra honestidade. E vocês sabem perfeitamente de quem eu estou falando, né? Agora, é claro que o Flávio Bolsonaro deve sim ter mais cuidado, ser mais perspicaz. Talvez é uma característica que ainda lhe falte, talvez por falta de experiência, uma experiência que seu pai Jair Bolsonaro tem de sobra, né? Mas ele tem que perceber que qualquer espirro pode se transformar em uma pandemia na visão da extrema esquerda radical do PT. Eu mesmo critiquei aqui, há um tempo atrás, aquela dancinha que o Flávio Bolsonaro fez em um evento onde saiu pulando em cima do palco. Simplesmente opinião minha, um gosto meu. Porque eu acho que ele, na condição de um candidato à presidência, tem que dar ares mais de um estadista, uma pessoa mais séria, né? Mas é simplesmente uma opinião. Mas isto, por exemplo, não depõe contra a integridade dele, né? Não tira os méritos que ele tem, até que se prove o contrário. Isto não o torna desonesto, até que se prove o contrário. Então continua sendo nossa melhor opção para sair candidato a presidente, até porque foi a escolha de seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Não temos que contestar isto, né? Aliás, hoje mesmo saiu uma pesquisa no Datafolha dizendo que 88% dos conservadores bolsonaristas ainda querem que Flávio Bolsonaro continue sendo candidato. 88%. A grande maioria. O que significa dizer que esta gravação que saiu não estragou tanto assim como a imprensa tenta colocar a imagem de Flávio Bolsonaro, até porque nós sabemos em que situação aconteceu a conversa. Agora, quando olhamos para esse governo, sabemos perfeitamente o que eles estão plantando, hoje, agora, nesse exato momento, para tentarem colher amanhã. Por isso temos que saber interpretar corretamente as coisas, temos que perceber quando a esquerda está jogando veneno dentro da direita para desestabilizar nós, conservadores. E eu venho falando sobre isso já há um bom tempo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que se deixam levar aí pelo que leem nas manchetes de jornais dessa imprensa consorciada, ou no que dizem alguns influenciadores, que por si só estão se digladiando agora, né? Se sentindo donos da verdade, quem sabe mais, quem tem o melhor bastidor, etc e tal. O que realmente importa é que o Brasil está tomando um rumo que nós, conservadores, tememos muito. E por isso temos que encontrar uma forma de reagir, e podemos fazer isso de várias formas, independentemente ao pleito eleitoral que se aproxima. Podemos boicotar produtos de empresas que fazem apologia ideológica do PT. Podemos economizar mais nos nossos gastos para diminuir a arrecadação de impostos para esse governo, que faz muito mau uso dos tributos arrecadados. Podemos boicotar shows de artistas esquerdistas. E, claro, escolher a dedo a quem dedicar nossos votos. Porque o povo tem força para mudar o rumo dessa situação. Basta termos coragem. E aí me vem à mente a seguinte questão: são as águas de um rio que agridem o barranco? Ou é o barranco que impede a liberdade das águas? É uma pergunta aí carregada de tensão filosófica. Eu não sou filósofo, mas de vez em quando a gente lê alguma coisa, né? Mas é muito interessante, pois é uma pergunta que molda muita coisa, né? A água transforma o barranco pela erosão, mas o barranco também define qual rumo as águas devem seguir. Existem os dois lados da moeda.
E essa é uma metáfora poderosa sobre conflitos, limites, transformações. Mas olhando para a política, nós podemos entendê-la da seguinte forma: a política é a eterna negociação entre o rio, que é o povo, né, e que deseja seguir o curso com liberdade, e o barranco é o governo que tenta nos dar a direção. E aí, dependendo muito de quem é o governo, quem está no governo, podemos imaginar qual é o rumo que nós estamos tomando, para onde estão indo as águas. Mas aquela velha história que também diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? E portanto, com a nossa persistência, uma hora o povo vai acabar causando a erosão desse governo. Nós vamos desbancar esse barranco. Temos que ter persistência, insistência, continuar apoiando Flávio Bolsonaro, continuar apoiando os valores bolsonaristas. Né? Agora, de qualquer forma, olhando para essa crise criada aí muito mais pela imprensa que pelo fato em si, sobre a tal gravação do Flávio com Borcaro, penso que o timing desta crise foi muito boa para o Flávio Bolsonaro. Não foi ruim. Porque existe muito tempo de hoje até o pleito eleitoral para que o Flávio Bolsonaro recupere os pontos que foram perdidos, se é que foi perdido. Tem muito tempo até outubro. E além disto, o líder petista não tem mais como subir. Ele já atingiu seu teto, seu limite, que é o mesmo de sempre, daquela meia dúzia de militantes. Pensem comigo, quem tem uma informação quente, como esta gravação que foi vazada pelo The Intercept, lançaria ao público tão cedo assim? Por quê? Qual é o motivo de lançar tão cedo aquilo que eles consideram como uma bomba? Se fosse eu, por exemplo, que tivesse essa gravação na minha mão, eu iria esperar uma semana antes do pleito eleitoral para soltar a público, para queimar a imagem do meu adversário. E não com quase 6 meses antes do pleito eleitoral. Não faz o mínimo sentido. Portanto, eu concordo com a tese que alguns dizem ter, de que isto aconteceu para abrir caminho para uma terceira via, para desgastar Flávio Bolsonaro, né? Mas continuar batendo no Inácio, como aquele que veio para salvar a situação. Nenhum nem outro, sou eu agora. Tipo Zema, tipo Caiado, né? Mas eu acho que essa tese é um tiro no pé. Porque, no caso do Zema, ele pode até combater o Inácio, mas precisa do voto da direita. Mas ele já saiu apontando o dedo contra Flávio Bolsonaro, né? O Caiado fica em cima do muro. Então é um tiro no pé essa tese. Mas tem uma outra tese que saiu, alguém escreveu ontem, não lembro quem foi, no jornal, de que talvez essa gravação tenha sido colocada a público a mando de Daniel Borcaro, para forçar André Mendonça a aceitar a fraca delação que ele estava propondo, para dar a entender que se a delação não saísse, muito mais informações poderia vir ao ar, não somente expondo outras figuras, mas também nomes importantes que atrapalharia a investigação que a Polícia Federal está fazendo, né? Então, para Daniel Borcaro é como se fosse uma forma: olha, aceita a minha delação, senão eu vou falar nomes que talvez você mesmo não queira, André Mendonça. Não sei. Alguém escreveu isso. Uma coisa eu tenho certeza. Eu não creio que tenha sido a esquerda que mandou publicar esses áudios. Seria um erro catastrófico. Será que eles vão ter outra bomba para soltar contra Flávio Bolsonaro? Porque essa que não foi uma bomba, dizem que causou estrago.
Então nada melhor do que causar estrago na véspera da eleição e não 6 meses antes. Por isso eu disse que o time, o momento foi favorável para o Flávio. E como eu falei agora há pouco, a própria Datafolha disse que 88% dos bolsonaristas continuam apoiando Flávio Bolsonaro. E como tem muita água para correr, muito barranco para erodir, né, nós vamos conseguir fazer o mesmo contra o outro candidato, contra o presidente, que tem muito podre para ser mostrado, e nós sabemos disso. E certamente notícias vão surgir. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Se agasalhem, não saiam na rua porque está chovendo. Comam aí uma pizza ou uma sopa, que cai muito bem. E eu espero encontrá-los amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo, ok? Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.